Hoje eu quero ver um pouco com vocês sobre materiais de escrita da antiguidade. Materiais de escrita da antiguidade. Por antiguidade, entenda ano 1000 para trás. 1000 antes de Cristo para trás, tá bom? E vendo sobre esses materiais de escrita da antiguidade, a gente vai ver também um exemplo excelente, um exemplo muito bom da superioridade da Bíblia King James sobre as cópias, os manuscritos bíblicos nos idiomas originais, mais especificamente hoje, o hebraico do Antigo Testamento. Então, bom, a primeira forma de escrita da qual se tem notícia é a escrita cuneiforme, né? Muita gente sabe disso, não é nenhum segredo. Escrita cuneiforme. A gente está falando aí de 3000 para trás, 3000 antes de Cristo para trás, que foi desenvolvida entre os povos mesopotâmicos, sumérios, acádios. E essa escrita consistia em riscar, cortar estruturas de argila. Então eram gravações feitas na argila. E como que isso era feito? Qual era o instrumento utilizado para isso? Era um instrumento chamado estilete. Não esse estilete que você encontra na papelaria. Era um instrumento à base de junco, eventualmente de metal, mas principalmente junco, cuja ponta tinha formato de cunha. E com essa ponta em formato de cunha, eles riscavam a argila. Então essa é a primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme. O estilete, portanto, pode ser considerado a primeira caneta da humanidade. Pelo menos a primeira da qual se tem notícia. Diga-se de passagem, a palavra caneta, a etimologia da palavra caneta é cana, né? Caneta vem de cana, não por acaso. Agora, a partir do ano 3000, de 3000 para baixo, a gente começa a ter escrita à base de tinta. Começa a aparecer escrita à base de tinta, a partir de 3000. E eu anotei aqui alguns tipos de tinta desse período, tá? Mais especificamente do período compreendido entre 3000 e 1000 a.C. Então nós tivemos, por exemplo, entre os egípcios, tinta de carvão preto ou óxidos de ferro vermelho numa mistura de água e goma de seiva de acácia. Os egípcios utilizavam essa tinta. Tinta de carvão preto ou óxidos de ferro vermelho numa mistura de água e goma de seiva de acácia. Era a tinta de escrita dos egípcios. Já entre os fenícios, os grandes navegadores da antiguidade, né? A tinta era tinta de fuligem de fumo. Tinta de fuligem de fumo misturada com água e goma vegetal. Aqui, a goma vegetal novamente. Já entre os semitas, mais especificamente hebreus e arameus, a tinta era tinta de fuligem ou ferrogálica. O que é ferrogálica, Leandro? Anotei aqui. Sais de ferro com ácidos tânicos de origem vegetal. Sais de ferro com ácidos tânicos de origem vegetal. Esse é o ferrogálica. Ácidos tânicos de origem vegetal costumam vir do carvalho. Tá? Então isso daqui pode ser uma sinalização do uso de carvalho na composição dessa tinta. Então, como você pode ver, entre o ano 3000 e o ano 1000 a.C., era muito comum a utilização de tinta para escrita. Então o modelo cuneiforme já havia sido abandonado, pelo menos em grande parte. E o que você tem, de uma forma muito presente,
é a escrita à base de tinta, tanto que temos diferentes formas, né, diferentes composições de tinta em diferentes povos. Algo absolutamente comum a partir de 3000 a.C., entre 3000 e 1000 a.C. Absolutamente comum. Agora, o que não era comum era o conhecimento sobre isso. Entre a civilização ocidental, entre os homens ocidentais, não se tinha conhecimento sobre isso. Ninguém sabia sobre isso. Esse tipo de informação começa a chegar para nós a partir do século XIX. Ou, se você quiser ser um pouquinho mais rigoroso, finalzinho do século XVIII, última década do século XVIII, quando as tropas napoleônicas começam a fazer expedições pelo Egito. Então, finalzinho do século XVIII, mas principalmente século XIX até meados do século XX, você tem a explosão da arqueologia. Nós temos a explosão, o desenvolvimento, a profissionalização da arqueologia no mundo. E é graças à arqueologia que esse tipo de detalhe sobre o cotidiano dos povos antigos começa a chegar até nós. Então a gente começa a ter esse tipo de informação sobre o modo de vida dessa gente. Do século XIX para trás, o homem ocidental não fazia ideia, não tinha ideia de como era a escrita antiga. De como era a escrita antiga do ano 1000 para trás. Tinha-se, sim, conhecimento sobre romanos, sobre gregos, mas nessa antiguidade mais antiga, essa antiguidade de 1000 a.C. para trás, né, sobre essa antiguidade, não se sabia nada. Então, deixando claro mais uma vez, ninguém sabia sobre formas de escrita da antiguidade, 1000 a.C. para trás, antes do século XIX. Antes do século XIX, ninguém sabia sobre formas de escrita do ano 1000 a.C. para trás. Dito isso, vamos ao versículo de hoje, né? Vamos ao texto de hoje, Juízes 5:14. Juízes capítulo 5, versículo 14. De Efraim veio uma raiz deles contra Amaleque. Depois de ti, Benjamim, entre o teu povo. De Maquir desceram governadores, e de Zebulon os que manejam a pena do escriba. E de Zebulon os que manejam a pena do escriba. Foca nessa pena do escriba aqui. E de Zebulon os que manejam a pena do escriba. Essa palavra, pena, no inglês, é pen. É pen. Quando você pega uma Bíblia King James Version, o que você lê é pen. E pen, pena, né? Pen, vem de pena de ganso. A origem da palavra é a pena de ganso, que era utilizada para escrever na Idade Média. Idade Média, Idade Moderna, começo da Idade Moderna, era a pena de ganso, né? Que eles pegavam, chuchavam na tinta, né? No tinteiro, e escreviam. Daí vem a palavra pen. Então a origem da palavra pen, pena de ganso. Só que no século XVII, no século da Bíblia King James, né? King James 1611, no século da Bíblia King James, século XVII, pen já não se referia apenas a penas de ganso. Pen já tinha um significado mais abrangente. Já cobria outras formas, outros materiais de escrita. A partir do século XVII, pen começa a ser utilizado para
qualquer forma de escrita à base de tinta. Então ele expande o seu significado. Ainda servia para pena de ganso? Sim, porque ainda era utilizada, mas qualquer tipo de instrumento à base de tinta é chamado de pen no século XVII, no século da Bíblia King James. Porque no século XVII começam a aparecer as primeiras canetas. Caneta tinteiro. Caneta tinteiro. Então as primeiras canetas tinteiro começam a aparecer no século XVII. As primeiras canetas tinteiro ocidentais. Né? Ocidentais, na Europa, como a gente já viu aqui, né? Havia caneta tinteiro entre 3000 e 1000 a.C. Mas meio que há uma redescoberta dela no mundo, vamos dizer assim. Então na Europa, da Idade Moderna, começam a aparecer canetas tinteiro. Século XVII. E, portanto, pen passa a ser aplicado para qualquer coisa que escreva com tinta. Qualquer instrumento à base de tinta para escrever é chamado pen. Tanto que até hoje a palavra para caneta é pen. Até hoje a palavra para caneta é pen. Assim como eu disse que caneta vem de cana, né? Vem de cana, o pen vem de pena, pena de ganso. Mas passou a abranger mais coisas. Na verdade, qualquer coisa para escrever à base de tinta. Uma das provas que temos disso é a chamada tabela alfabética de Codry. A tabela alfabética de Codry foi o primeiro dicionário monolíngue de inglês. E qual a data de publicação dele? 1604. Apenas 7 anos antes da publicação da Bíblia King James. 1604. E na tabela alfabética de Codry, a definição de pen é uma coisa para escrever com. Uma coisa para escrever com. Então, algo que precisa de outro algo para produzir escrita. Uma coisa para escrever com alguma outra coisa. Abriu o significado. Então, já não era apenas pena de ganso. Já não dizia respeito apenas à pena de ganso. O significado aqui, comprovadamente, era mais abrangente. E a gente está falando logo do início, do comecinho do século XVII, né? Ou seja, no século XVI já havia esse entendimento. Essas coisas não acontecem do dia para a noite, né? A linguagem, o desenvolvimento da linguagem, ele é gradativo. O desenvolvimento da linguagem é gradativo. Não se dá do dia para a noite. Então, muito provavelmente, no século XVI, já havia esse entendimento de que pen podia ser aplicado a qualquer coisa, qualquer forma de escrita à base de tinta. Agora, se você vier até o hebraico, Juízes 5,14, no hebraico, o que você tem no lugar de pen é shevet. Shevet é a palavra hebraica que você tem no lugar de pen. E shevet tem várias aplicações possíveis, tem vários significados possíveis. Autoridade, governo, tribo, cetro, bastão ou vara. Essas são as aplicações possíveis de shevet. Autoridade, governo, tribo, cetro, bastão ou vara. Dentro do contexto, né, dentro da leitura, o que a gente observa é que só pode ser vara. Né? Aqueles que manejam a pena do escriba. Aqueles que manejam o chevette do escriba. Que chevette é esse aqui? Aqueles que manejam o governo do escriba, a tribo do escriba, o bastão do escriba. Não, nada se encaixa. O que sugere melhor é vara. Vara, de todos esses significados, é o que melhor se adequa ao contexto da passagem. Então, pena do escriba
vara do escriba, a vara do escriba. Mas, mesmo vara, para uma sociedade que não tinha qualquer vislumbre das formas de escrita da antiguidade, era algo difícil de digerir. Ainda deixava a coisa meio nebulosa, ainda era difícil de compreender. Porque hoje nós temos o conhecimento, hoje nós sabemos sobre o estilete, que é um pedaço de vara, né? Com a ponta em forma de cunha, utilizado na escrita cuneiforme. Então nós sabemos sobre a vara chamada estilete. Hoje nós sabemos sobre a vara chamada cálamo. Cálamo, que era uma caneta tinteiro entre o ano 3000 e o ano 1000 a.C. Então nós sabemos sobre o cálamo, que era também uma vara, né? Um pedaço de junco ou cana trabalhado para poder carregar tinta e escrever. Então nós temos esse conhecimento hoje. Agora, se coloca no lugar de um homem do século XVII. E nós começamos a ter esse conhecimento a partir do século XIX, né? Então se coloca no lugar de um homem do século XVII. Mesmo o vara seria muito, sabe, muito difícil de imaginar. Vara, escriba, usando uma vara. Como assim? Como assim? Mas por alguma razão que ninguém entende até hoje, os tradutores da Bíblia King James puseram pen, cravaram um pen em Juízes 5,14. Não. Essa palavra aqui é pen, é algo que eles utilizavam para escrever à base de tinta. Como eles chegaram nessa conclusão? Como eles tiveram tamanha ousadia? Como eles puderam ter tamanha certeza de pegar e cravar? Não, é pen. Isso daqui era um instrumento de escrita à base de tinta. Como eles podiam saber disso? Porque você note que eles abandonaram todas as aplicações possíveis de chevette. Eles desconsideraram todas as aplicações possíveis de chevette. Nem vara entrou aqui. Nem vara. Eles puseram pena. Um instrumento de escrita à base de tinta. Pen, caneta. Caneta. É como se você estivesse lendo caneta aqui no texto. Como eles podiam saber disso? É o que eu pergunto. Como? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Uma coisa interessante, tá? Aquela tinta de fuligem ou ferrogálica dos semitas, né? Fuligem ou ferrogálica, ela foi a tinta padrão da escrita europeia entre os séculos V e XIX. Entre os séculos V e XIX, a tinta padrão na Europa era essa tinta utilizada pelos semitas em 1000 a.C. Em 1000 a.C. E permaneceu sendo utilizada até meados do século XX. Até meados do século XX você ainda tinha essa tinta dos povos semitas, dos hebreus, dos arameus. Então, não é curioso? Em 1000 a.C., eles já tinham esse desenvolvimento, eles já tinham criado algo e utilizavam, né, frequentemente, era parte do cotidiano deles, algo que no século XX ainda era usado. Mas ninguém sabia que essa tinta padrão que eles utilizavam em 1000 a.C. já era utilizada. Não é muito curioso isso? Assim, a gente não tinha noção de nada.
Mas, por alguma razão, os tradutores da Bíblia King James resolveram cravar um pena ali, um pen, uma caneta no texto. Não, aqui é caneta, né? Trazendo mais ou menos para o significado, né, que caneta tem pra gente. Porque caneta pra gente também. Qualquer coisa que escreva à base de tinta. Caneta. Então eles puseram uma caneta tinteiro em Juízes 5,14. Lembra que eu falei ano 1000 a.C. para trás? Por quê? É o período, mais ou menos, né? Ano 1000 ali, arredondando, é o período de surgimento e consolidação da nação de Israel. Surgimento e consolidação da nação de Israel. Então, desse período da nação de Israel para trás, nós tínhamos, como eu mostrei aqui, várias formas de tinta de escrita. Eu fiz questão de trazer isso aqui para mostrar que era muito comum, algo muito comum. Já havia até uma diversidade nas composições, nos materiais. Ou seja, a partir do século XIX, o homem ocidental descobre que, de fato, no período de Juízes 5,14, existia caneta. Que existia caneta no período de Juízes 5,14. Como a caneta tinteiro estava sendo redescoberta, estava sendo inventada no século XVII, não tinha como eles imaginarem isso. Não tinha como. Não, peraí, mas isso está sendo criado agora. Agora que estão aparecendo os primeiros modelos de caneta tinteiro. Não tinha como eles vislumbrarem, de forma alguma, que Juízes 5,14 tinha caneta. Não havia como. Mas, de alguma forma, os tradutores da Bíblia King James acertaram. De alguma forma, eles acertaram. Como eles acertaram, eu deixo por sua conta. Escreve aí nos comentários o que você acha. Pode ter sido coincidência? Pode. Pode ser que eles tenham simplesmente procurado uma palavra que fosse mais fácil de ser compreendida pela maioria da população, pelo homem comum, né? Então vamos colocar aqui uma caneta para eles saberem que era algo para escrever, né? Então procuraram uma palavra unicamente para tornar o texto mais acessível ao homem comum. E por acaso, alguns séculos depois, descobriram que eles estavam certos. Como diz o meu pai, né? O famoso atirou no que viu, acertou o que não viu. Né? Meu pai tem esse ditado. Atirou no que viu, acertou no que não viu. Então pode ter sido isso. Pode ser uma outra possibilidade que eu acho até mais remota. Pode ser que algum dos tradutores tivesse acesso a alguma fonte, a algum material obscuro na época que trouxesse esse tipo de detalhe sobre os povos da antiguidade. Pode ser. Mas muito remota, né? Muito remota essa possibilidade, porque fatalmente isso chegaria ao conhecimento do rei e seria difundido. Seria difundido. E a terceira possibilidade, que é providência divina, a ação do Espírito Santo. É nessa que eu acredito. E eu acredito nessa possibilidade porque esse não é o único caso em que os tradutores da Bíblia King James acertaram algo sobre o qual não existia informação na época deles. A Bíblia King James, ela tem alguns mistérios. Ela não é tida como a palavra preservada de Deus nos nossos dias à toa. Então, quando eu venho a público e faço essa defesa da Bíblia King James, não é por acaso. Então, isso aqui prova a superioridade da Bíblia King James sobre o hebraico do Antigo Testamento. Porque no hebraico do Antigo Testamento você tem uma palavra muito relativa, que não traduz com exatidão o que de fato era o instrumento do escriba. Vara, tá. Se aplica, tá. Não deixa de ser uma vara.
Mas você quer comparar isso com o acerto, o acerto extremamente preciso da Bíblia King James? Não, caneta. Era uma pen, era uma caneta, era algo com tinta, não era simplesmente uma vara, era um instrumento que carregava tinta para escrever. Né? Não tem comparação, não tem comparação. Então, se alguém pega, lê, primeiro a pessoa tem que ter o bom senso de ir no significado certo, né? na palavra que melhor se aplica. Entre autoridade, governo, tribo, cetro, bastão e vara. Então a primeira pessoa tem que ter o bom senso de encaixar aqui a palavra certa. Não, é vara. Ok, era uma vara. Mesmo assim fica relativo. Porque, perceba, poderia ser estilete. Poderia ser estilete, o estilete cuneiforme. É uma vara também. Né? Mas os tradutores da King James foram na mosca, exatamente no centro do alvo. Era uma caneta tinteiro. Explica isso.